O homem moderno está perdido. Busca respostas onde reina a incerteza. Anseia por conselhos daqueles que visam apenas o lucro e a fama. No meio desta caótica jornada, sua alma se afasta de Deus e das verdades que a Igreja e os grandes santos do passado legaram à história. Se a civilização de nosso tempo deseja resgatar e restaurar aquilo que chamamos de cultura católica, devemos então observar, meditar e aprender com aqueles que renunciaram a tudo por Deus, os monges. Antes de falarmos sobre o monaquismo em si, dos homens que a história e a Igreja consideram como pilares do movimento, é preciso buscar esclarecimento sobre um dos conceitos mais propagados, debatidos e atacados nos dias atuais, a cultura cristã. Em A Morte da Cultura Cristã, de John Senior, encontramos uma preciosa fala sobre a questão. Abre aspas. Cercados como estamos por um imaginário hedonista e até demoníaco, não é impossível, é claro, mas muito difícil para o intelecto compreender ideias como espírito, alma e Deus. Estamos duplamente bloqueados. Para restaurar a imaginação, precisamos colocar o intelecto em seu devido lugar. Mas, para colocar o intelecto em primeiro plano, precisamos ter restaurado a imaginação. Fecha aspas. Essa imaginação de que o autor fala é a mesma que, para muitos intelectuais contemporâneos, deve ser educada com literatura, filmes, música clássica e outras fontes culturais consideradas dignas do cristianismo. É exatamente aí que reside o grande equívoco. A cultura cristã não é algo que reside em poemas, romances e orquestras. É verdade que nisso tudo o homem pode, através da contemplação, ser elevado para o superior e o belo, mas não é o suficiente. Enfatiza o autor, abre aspas, toda a parafernália de nossas vidas, intelectual, moral, social, psicológica e física, tem este fim. A cultura cristã é o cultivo de santos, fecha aspas. É precisamente nesse cultivo de santos, na busca incessante por uma vida dedicada puramente ao preservar da alma e aproximação de Deus, que o estudo e a meditação da história monástica torna-se uma vereda de infinita riqueza ao católico. Não devemos, é claro, pensar neste precioso recorte da história da Igreja como um elemento meramente social ou uma espécie de ferramenta prática. A história é feita por homens inseridos no tempo. Os grandes santos, cuja intercessão o católico deve valorizar, eram também homens e mulheres de carne e osso. Ao estudar suas vidas, sofrimentos, tentações e glórias, é preciso manter a consciência de que não se trata de algo de outro mundo, distante e inalcançável. Não. Eles buscaram incansavelmente aquilo que São Pedro exortou em sua primeira epístola. Mas a imitação do santo que vos chamou, sede vós também santos em todas as ações. Porque está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. Se desejamos saber a origem do monaquismo no Ocidente e no Oriente, encontraremos as respostas na própria palavra que o antecedeu, o Evangelho. Alguns autores modernos tentam explicar a origem do monaquismo cristão, comparando-o com outras práticas monásticas alheias ao cristianismo, budismo, gnosticismo, hinduísmo. A origem do monaquismo de que falamos é puramente cristã. Veja o que diz Dom Justino de Almeida Bueno, monge beneditino, com mestrado em estudos monásticos, com quem conversamos. Então, os monges, vamos dizer assim, onde nós vamos buscar a origem do monaquismo? A origem do monaquismo é bíblica, é evangélica. É o chamado à perfeição que nosso Senhor Jesus Cristo faz. A vida cristã é uma vida segundo o Evangelho. Por exemplo, os monges de Pacômio, eles acreditavam que eles eram a vida apostólica. Eles viviam a vida dos apóstolos. Então, o monaquismo, ele quis, de certa maneira, o monaquismo inicial, sobretudo, a partir com Santo Antão e os monges do deserto, eles quiseram radicalizar o chamado à perfeição. Se você quer conhecer esse assunto em profundidade com o próprio Dom Justino, matricule-se na Escola de História da Igreja e tenha acesso ao curso de História Monástica, ministrado por ele mesmo. Darei mais detalhes ao final do vídeo, mas você já pode fazer a sua matrícula pelo link no card ou na descrição. Voltando ao nosso vídeo. Foi no deserto que tudo se iniciou. Se buscarmos na história bíblica e na dos santos um elemento simbólico unificador, poucos chamam tanta atenção quanto o deserto. Santo Antão, considerado um dos principais padres do deserto e pilares do monaquismo, destacou-se pela vida ascética no deserto, a luta constante contra as tentações do inimigo e a busca pela perfeição espiritual.
Santo Atanásio, que presenteou a civilização ocidental e oriental com a obra Vida de Santo Antão, demonstra que desde sua juventude, inserido em uma família financeiramente estável, Santo Antão evitou inserir-se no contexto escolar e nos ruídos da sociedade. Buscava apenas uma vida tranquila e equilibrada em seu lar. Mas eis que, como no Evangelho, o chamado do jovem rico para vender tudo, tomar sua cruz e seguir o Senhor, ressoou profundamente na alma do santo que presenciou essas mesmas palavras no exato momento em que entrou em uma igreja. Após a perda de seus pais, vendeu todos os bens, doou dinheiro aos pobres e seguiu o seu chamado. Muito foi escrito e pintado sobre as tentações de Santo Antão. Os diversos ícones e pinturas ao longo dos séculos mostram que a vida deste grande homem, que buscava unicamente agradar e se aproximar de Deus, foi também repleta de desafios e batalhas. Sobre um desses episódios relata Santo Atanásio, seu biógrafo, abre aspas, assim chegou uma noite com um grande número de demônios e o açoitaram tão implacavelmente que ficou lançado no chão, sem fala pela dor. Afirmava que a dor era tão forte que os golpes não podiam ter sido infligidos por homem algum para causar semelhante tormento. Fecha aspas. Os ataques, no entanto, não foram suficientes para quebrar Santo Antão e a influência do movimento que ele começou. A sua vida, ainda que marcada pelo deserto, não se resumiu a isso. Após anos e anos em solidão, lutando contra os ataques do demônio, o santo retornou ao mundo dos homens. O episódio é narrado belamente nas palavras de Santo Atanásio. Abre aspas. Assim passou quase 20 anos só praticando a vida ascética, não saindo nunca e sendo raramente visto por outros. Depois disto, como havia muitos que ansiavam e aspiravam a imitar sua santa vida, e alguns de seus amigos vieram e forçaram a porta derrubando-a, Antão saiu como de um santuário, como um iniciado nos sagrados mistérios e cheio do Espírito de Deus. Foi a primeira vez que se mostrou fora do fortim aos que vieram a ele. Quando o viram, estavam estupefatos ao comprovar que seu corpo conservava a antiga aparência. Não estava nem obeso pela falta de exercício, nem macilento pelos jejuns e lutas contra os demônios. Era o mesmo homem que haviam conhecido antes de seu retiro. Fecha aspas. Foi ele que, através de sua fé e exemplo, conduziu dezenas de outros homens para o deserto até o final de sua vida. Sobre o deserto egípcio, palco de muitas peregrinações e episódios na Bíblia, muito pode ser dito. Não se trata de um refúgio tranquilo e silencioso para o qual Santo Antão, seus seguidores e diversos outros padres do deserto o adentraram. É um lugar de meditação, oração, tentações físicas e espirituais e de árduo progresso na vida espiritual. Para o homem contemporâneo que busca na história e vida dos santos a inspiração para a sua própria realidade, o deserto e as práticas monásticas não devem soar como algo distante. Toda vida possui o próprio deserto, as próprias tentações. Foi exatamente essa característica na vida de todos na Terra que fez com que tantos reis, soldados, homens e mulheres buscassem replicar as lições dos pais do deserto em suas vidas. A história do monaquismo, além de Santo Antão, carrega consigo outras manifestações históricas que continuam fornecendo respostas para problemas e questionamentos atuais. O crescimento do movimento monástico surpreende, dentre vários motivos pela riqueza espiritual que fornece em diferentes níveis. A rápida propagação da vida monástica se revela no aumento expressivo de mosteiros ao longo dos séculos, tanto no Ocidente quanto no Oriente. São Pacômio, um dos grandes nomes do monaquismo, precisou fundar cada vez mais mosteiros, e até a data de sua morte deixou 9 mosteiros com milhares de monges e também 2 mosteiros para mulheres. Um dos discípulos de Santo Antão, São Macário Magno, foi responsável por espalhar de forma magistral os ensinamentos de seu mestre, deixando os 57 homilias para a posteridade. Na região do Ponto, inspirado pelos mosteiros do Egito, Palestina e Síria, São Basílio Magno fundou no ano de 360 seu primeiro cenóbio, adotando práticas de Pacômio e inserindo novos elementos que se tornaram, até os dias atuais, fundamentais para monges orientais. Até o século V existiam diversos mosteiros por todo o Ocidente, mas faltava ainda a organização necessária para que certa unidade se estabelecesse. O homem responsável por tamanha tarefa é aquele que chamamos de padroeiro da Europa, São Bento de Núrcia. Antes de ser reconhecido como um dos maiores santos da história da Igreja, Bento era um romano de família nobre que viveu sozinho por 3 anos em uma gruta nas proximidades de Subiaco, na Itália. No entanto, a santidade que se desenvolveu ali no isolamento não demorou para ganhar fama e espalhar-se. O reconhecimento, infelizmente, trouxe consigo casos de ódio e inveja contra São Bento, mas jamais foram suficientes para frear os planos de Deus para sua obra. A regra de São Bento, nas palavras de Bento XVI, oferece diretrizes úteis não apenas para os monges,
mas também para todos aqueles que buscam orientação em seu caminho em direção a Deus. Por sua medida, sua humanidade e seu discernimento sóbrio entre o essencial e o secundário na vida espiritual, ela, a regra de São Bento, conseguiu manter sua força iluminadora até hoje. Fecha aspas. O esforço de São Bento e a influência de sua regra por todo o Ocidente revelam e confirmam a preciosidade das lições que a história do monaquismo fornece ao mundo moderno. Não se trata apenas de um conjunto de regras aleatórias, mas um verdadeiro depósito de costumes. Esse mesmo depósito carrega consigo reflexões e lições que não foram concebidas através de um esforço cuja inspiração é puramente humana e material, mas sim do Evangelho e da imitação de Cristo. Os efeitos da regra para a vida em comunidade dos monges e daqueles que retiram das suas lições diversos ensinamentos foram sintetizados nos esforços de São Bento, como diz Dom Justino. A regra de São Bento, na verdade, é um depositário, é um ponto de chegada de muitas dessas práticas monásticas anteriores a São Bento, que foram meio que cristalizadas na vida monástica. Para ser monge, deve-se vestir essa roupa, deve-se comer assim, deve rezar desse jeito. Então, São Bento, de certo modo, ele absorve todos os ensinamentos anteriores a ele e codifica isso na regra para a vida de uma comunidade. O reflexo dessa obra em números pela história é revelado quando observamos a influência isolada da ordem beneditina legada à Igreja. Thomas Woods revela 24 papas, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 1.000 bispos e 1.500 santos canonizados. Fora os cargos da Igreja, os números daqueles que seguiram os ideais e ensinamentos da regra são igualmente impressionantes. 20 imperadores, 10 imperatrizes, 47 reis e 50 rainhas. Santo Antão, São Pacômio, São João Cassiano, São Bento e todos os outros homens que consagraram-se inteiramente a Deus, separando-se do mundo, fazem parte dessa vasta história do monaquismo. Seus frutos e suas lições são inumeráveis. Se o homem moderno está, como dissemos no início, perdido, deslocado e inserido no turbilhão caótico do mundo, eis aqui um caminho seguro. É preciso procurar a sabedoria monástica. É justamente no deserto, no silêncio dos claustros, que nós, católicos modernos, devemos nos refugiar. Se não temos perto de nós um mosteiro tradicional fiel à regra de seu fundador, nós podemos procurar na história estes exemplos. Podemos nos refugiar nos grandes mosteiros da história monástica e beber da sabedoria dos santos que os povoaram. E foi justamente para isso que nós convidamos Dom Justino para ministrar o curso de História Monástica em nossa escola. Trata-se de uma chance única de mergulhar na história dos grandes homens que formaram o movimento, compreender a influência cultural do monaquismo no Ocidente e no Oriente e descobrir como esse grande legado espiritual moldou séculos da cristandade, fornecendo um caminho e respostas para o catolicismo até os dias atuais. Serão mais de 40 aulas divididas em 5 módulos. O primeiro módulo, já disponível, sobre o monaquismo anterior a São Bento, tem 8 aulas, tratando de Santo Antão, São Pacômio, São Basílio, Evagrio Pôntico, Cassiano, Santo Agostinho e São Jerônimo. O segundo módulo tratará do monaquismo de São Bento até Bento de Aniane. E depois, no módulo 3, conheceremos o monaquismo de Cluny a Trento. No módulo 4, de Trento à Revolução Francesa. E no módulo 5, o monaquismo a partir do século XIX. Além deste curso, matriculando-se em nossa escola, você terá acesso ao curso de História Universal da Igreja com o professor Lucas Lancaster, que conta com 185 aulas até o momento. Acesse o link na descrição ou no comentário fixado e faça já a sua matrícula. Se você tiver qualquer dúvida, chame-nos no WhatsApp pelo número 38 99733 5450. Espero você na escola para conhecermos com profundidade a história monástica.